Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast diretamente aqui do escritório da Vetex de Nova York, NRF 2026. Eu sou o Prota, host deste episódio. Quem não me conhece, eu sou founder e diretor da 7IT, uma empresa de tecnologia, de cyber e nuvem. Ajuda os nossos clientes a transformarem os seus negócios através da tecnologia. E antes de começar, eu queria fazer um agradecimento muito especial para quem apoia este movimento, que é a Acelera aí, Dax, Invent Software, JHSF, Contic, Stone e Tecla T. Eles apoiam e acreditam nesse movimento de forma incrível de educar o varejo de forma gratuita. Então, segue as redes sociais dessa galera. Essa galera sempre está muito engajada em trazer essas informações. E se você acha que esse episódio vai ser importante e interessante para alguém que você conhece, compartilhe, segue as nossas redes, segue no Spotify, porque sempre a gente está trazendo grandes conteúdos. E hoje eu vou ter uma conversa muito especial de algo que muitas vezes não é tão percebido, mas extremamente necessário. Marcos, da Múltipla, um parceiro de negócio nosso, um parceiro de solução. Marcão, prazer estar aqui conversando com você. Vamos trazer algumas informações legais que às vezes o varejista ele não tem essa visão. Então, se a gente começar esse bate-papo e fazer algumas perguntas importantes, fala um pouquinho para a gente da Múltipla, fala um pouquinho da sua história, o teu conhecimento e qual foi o momento que você entendeu que essa solução ou desenvolver essa solução poderia mexer o ponteiro de não só do varejista, mas de grandes. A gente vai falar isso um pouquinho depois, mas a gente tem cases muito legais aí de várias áreas, de indústrias, escritórios, enfim, e varejo. Então, conta um pouquinho para a gente quem é você e como que a gente chegou aqui. Bom, obrigado pela oportunidade. Cara, a minha história começa lá, assim, a história com dados, né, com essa área de dados, começa na faculdade. Eu fui para a área de banco de dados, eu sou um técnico que aprendeu a ser empresário, né? É legal. E aí eu me lembro que eu terminei minha faculdade, fiz o mestrado na área de BI, Data Warehouse na época, que era o termo que era usado, né? Que era usado. E aí estava ali começando a trabalhar. Há quantos anos isso atrás? Isso foi 2001, 2002. 24 anos mais ou menos aí. E aí eu tinha vontade de empreender, comecei com meu sócio a discutir empreender, e aí pra você ver como é que as coisas se conectam. Surgiu um projeto de BI na Petrobras, pra gente fazer, em apoio junto com a COP, lá, muito ligado à faculdade, né? A Múltipla é do Rio. Do Rio. Legal. Do Rio. E aí eu pedi demissão para fazer o projeto. A gente trabalhou um mês e não assinaram o projeto. Puxa. E aí eu virei empresário. Fui pro lado. Tem que virar empresário amarrado. Amarrado. Né? Então começa com os dados. Enfim, aí a gente sempre trabalhou um pouco com a área de banco de dados e tal, sempre foi uma expertise, a gente é um MSP, mas sempre teve essa área de dados muito forte. Perfeito. Vou pular aí uns 15 anos, e aí eu vou me conectar contigo, né? Em 2017, a gente estava lá nos conhecemos no WPC. Em Washington. Exato. E estavam começando o movimento do Power BI. Perfeito. E aí eu conheci a ferramenta, trouxe para casa, comecei a estudar e falei, nossa, tem um produto diferente aqui. Comecei a produzir alguns indicadores que eu queria para o meu negócio, eu tinha dificuldade de produzir. E falei, nossa, entreguei aqui os indicadores que eu queria num tempo muito mais curto do que eu imaginava. Perfeito. E aí começamos a dar consultoria na área e viramos especialistas no Power BI. Né? Dentro dessas consultorias, a gente sentiu a necessidade, né? E o Power BI foi uma ferramenta que revolucionou no sentido de que ela permitiu, com um orçamento muito baixo, você iniciar uma jornada de dados. Porque até então, a gente historicamente via soluções de BI extremamente caras, burocráticas pra caramba. Eram projetos de centenas de milhares de reais. Sim. E aí ele não tinha, até o pequeno ali, empresário, o pequeno varejista, o médio, não tinha acesso a isso. Não tinha acesso a isso. Ou seja, ele veio para desburocratizar o processo e dar acesso a essa linha. Então a gente começou numa área que você, com $10 por mês, podia já ter uma infraestrutura de BI. Perfeito. Só precisava pagar o desenvolvimento. Isso revolucionou certamente o mercado, junto com um monte de ferramenta de size, enfim, que vieram a surgir. A gente começou a implementar e aí a gente começou a ver a necessidade de impactar mais gente, né? Embora $10 por mês... Que era o preço do BI. Que é o preço do BI, hoje é 15, 25, fosse um preço barato, para o executivo é muito barato, né? Você fala
R$50, R$100 por mês para um executivo ter um dashboard, ter indicador na mão, é muito barato. Mas quando você começa a descer na organização e a entregar isso para o gerente, para o analista, para o peão lá na ponta, que eventualmente vai usar poucas vezes, fica caro, né? Começa a impactar o custo. E inviabilizar alguns tipos de projeto. Perfeito. Então, a gente, para poder impactar mais gente no nosso projeto de dados, a gente construiu o Dashpress. Né? Então, a primeira visão nossa foi, cara, precisamos impactar em mais gente. E aí surge a ideia de democratizar o acesso, BI ao seu alcance, enfim, tudo que a gente começou a fazer. Legal. E aí, em algum momento, você entendeu que você poderia criar uma solução própria que pudesse até dar um avanço em cima disso. A gente vem falando muito sobre varejo e ali o título que a gente vai usar é o dado como tomada de decisão, né? Ou seja, a importância que você tem que ter numa gestão de dados ali. Então, nesse processo de construção que você trouxe soluções de BI, você encontrou uma oportunidade de trazer uma solução própria, inovadora, até para baixar um pouco o custo para esse usuário final e mostrar para ele aquela informação. Fala um pouquinho para a gente, Marcos, aonde você entende que a gente sair daquela linha que NRF fala muito de inteligência artificial, fala muito de tecnologia, de omnichannel, de essas coisas. No final do dia, como o varejo ele é muito competitivo, tem uma margem muito baixinha, quando você toma uma decisão na frente, uma decisão mais assertiva, obviamente você está gerando mais receita. E um dos pilares triviais é você ver sua informação na melhor forma possível. Nessa jornada, antes da gente falar de Dashpress, nessa jornada com a Múltipla, né, com essa estrutura de dados, vocês entregam só o produto ou vocês constroem uma jornada de entendimento da necessidade, customizado e o porquê, e aí fazendo uma conexão, o porquê que o varejista ou o empresário que está vendo, ele entende que ele deveria ter essa solução? Por que mexe o ponteiro para ele? Então, vamos lá. A gente nasce como uma consultoria de dados, a Dashpress nasce da consultoria de dados e de estruturar dados para as organizações, né? Perfeito. Inclusive para o varejo. O Dashpress em si, ele tenta endereçar um problema de entregar um dado lá para o usuário final, ser um hub, ser uma conexão. Ou seja, se você tiver vários sistemas, você conecta esse cara. E é exatamente isso. Tá. Então, a gente é muito focado em como é que eu faço. Né? O varejo, uma característica do varejo é que surge muita ferramenta. Tem muita, assim, e às vezes muitas vezes não se conversa. Não se conversam, tem bases de dados duplicadas. E como é que o gestor, como é que ele vai ter o olhar sobre todas as ferramentas, olhar o relatório de cada ferramenta? Perfeito. Então, você centralizar isso e ter a informação centralizada para lá, e com o desafio de entregar lá na ponta, né? Às vezes no gerente da loja, no franqueado, né? Porque não é só o gestor lá que vai acessar. Sim. É quem está planejando as compras, é ajudar o teu franqueado no processo de gestão da loja dele. Ou seja, em vez de você estar falando de PDV, IRP, etc., só para operacionalizar, você está falando de uma tratativa de dados para que eu tome uma decisão mais assertiva, não só na linha de diretoria, mas sim os gerentes ali, a operação, etc. Exatamente isso. Tá, legal. E você entende hoje, e aí a gente fazendo essa conexão, né? O varejista, ele tomando uma decisão mais rápida através de um dashboard de visão, de uma unificação de soluções, ou seja, se eu tiver várias soluções, eu posso conectar isso através do Dashpress. O que você acha que, no final do dia, ali para o varejista ou para o empresário em si, né, no geral, como a gente comentou, não é só para varejo, e sim para várias linhas, mas falando hoje de varejo, como que essa tecnologia ela pode resolver essa tratativa de dados para ele e o quanto ele ganha com isso? Ele vai ganhar a tomada de decisão, ele vai ganhar... O que você entende que pode levar para transformar o negócio dele? Então, vamos lá. A gente ajudar as organizações em ter uma cultura de decisão baseada em dados é um desafio, tá certo? A gente tenta ajudar isso, tá certo? E a grande questão, assim, não é só dashboard, é como é que você leva essa informação
né? O Dashpress ele não nasce só para te entregar dashboard, mas eu posso te entregar, de repente, um áudio com um insight no teu WhatsApp. Isso é importantíssimo. Acho que você trazer o que é um Dashpress aí no final. Enfim, então a gente pode entregar, empurrar a informação ou empurrar o insight lá na ponta para quem precisa ouvir um insight que alguém descobriu. Perfeito. Com IA, naturalmente, você começa a automatizar esses processos. Perfeito. Então, a gente deixa de ser um publicador só de dashboard, Dashpress de relatório. de publicador de dashboard, para ser um hub de dados que vai te entregar a informação em diversos formatos. Tá bom. Tá certo? Então, a gente pode entregar informação em áudio no WhatsApp, a gente pode entregar em relatório, a gente pode entregar por e-mail, já com uma análise pré-pronta. Então, a gente... e aí, assim, isso viabiliza você acompanhar muito mais indicador. Perfeito. Porque, se no final das contas, mão, né? mais do que na palma da mão, é você olhar quando precisa. É você receber o aviso de quando tem um problema. E não só ter que acompanhar. Porque senão você vai falar assim, cara, eu tenho 30 dashboards, eu tenho que olhar todo dia. Qual é o gestor que vai olhar 30 dashboards todo dia? Não vai olhar. Não vai. Mas será que se alguém me disser só o que está... Crítico, o que é importante hoje. Ou se eu receber um áudio com uma visão 360 do meu negócio de manhã, com alguns insights, isso muda o meu entendimento de como é que está o business. E no final do dia, uma tomada de decisão rápida muda o ponteiro. E aí o que você falou, a gente conversa com os varejistas, né? Assim, uma coleção, às vezes, quebra uma empresa, uma coleção errada, uma decisão de compra errada. Uma decisão de compra errada. Então, assim, acompanhar de perto, ter essa informação. E de novo, o mercado vai partir, eu entendo, para fazer muito mais análise do que fazia, porque quando a gente fala de IA, ele permite a gente, enfim, não o ser humano ficar olhando todo dia os dados, mas a gente, ferramentas, robôs, acompanhar, a gente fala assim, olha, tem uma sinalização aqui esquisita. Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha melhor nisso aqui. Dá uma olhada melhor nisso aqui. Tá. Então isso realmente E você entregar isso lá na ponta, né? De novo, para quem precisa, com governança, com segurança, né? Também é outro desafio, né? Outro desafio. A gente vê muitas organizações que publicam na web, que tem sistemas abertos. Porque assim, os dados vazam. Dados vazam. Porque assim, você tem lá as organizações que tem o dado interno muito fácil, mas quando o cara vai para fora, ele manda uma planilha por e-mail e aí, cara, vai tudo vazado, né? E a gente vê muitas histórias de grandes varejistas. Vai pro Gmail, vai pro... A gente vê grandes histórias de, não só varejistas, mas grandes histórias de vazamento de dados por falta de, ou por erros de tratativa de dados, né? Então, acho que vale a gente trazer isso para dentro também. Na tomada de decisão do empresário ali, ele tendo essa visão gerenciada em uma solução construída, com identidade, com segurança, etc., isso pode mudar o jogo para você. Fazendo essa conexão, Marcão, que você falou de Power BI, falou de BI de mercado, etc., eu acho que a gente tem que trazer uma conexão muito importante, que você já falou que o Dashpress ele é uma plataforma que conecta vários dados, etc., mas qual o diferencial que ele tem hoje para o mercado que faz o varejista ele entender que aquilo é importante para ele? Então, vamos lá. A gente, quando eu falo em democratizar, tem algumas vertentes. Então, assim, você centralizar num lugar só é democratizar porque facilita o acesso. Perfeito. Né? Quando a gente fala de Power BI, que é o líder de mercado hoje, né, a maioria das empresas usam Power BI, a gente consegue reduzir o custo de licenciamento por usuário de $15 ou $25 que é a licença por usuário do Power BI, para um custo de $3, $4 para o usuário. Isso é a nossa média hoje, dentro da nossa base. Então, assim, viabiliza entregar dado para todo mundo. Ou seja, você pode ter vários departamentos para tomada de decisão, gerentes, diretores, e através da plataforma você vai... Porque o Dashpress entende, agora nesse momento ele está pensando não só em entregar o dado, mas no planejamento estratégico para que você não consuma muito investimento. Então você tem um custo menor para de fato desburocratizar essa questão. Para viabilizar o projeto. Porque assim, todo projeto tem um budget. Sim. Quando você fala assim, quanto custa manter esse negócio aqui rodando? Perfeito. Custa X. Putz, não dá. Não fecha a conta. Ou seja, é muito aquele ditadinho, né? O preço está ficando mais baixo do que o valor. E aí, de fato... não faz sentido. Uhum. Então, a gente realmente trabalha intensamente
com agentes inteligentes que gerenciam as capacidades de BI para aumentar, diminuir quando precisa e tudo mais, para reduzir o custo, tá certo? E também, né, nessa jornada, entregar na governança de dados, né, assim, com toda a segurança possível. Já tem IA dentro do Dashpress? Já tem a DAI, a nossa agente de IA, que conversa com os dados, que analisa os relatórios, que pode te entregar insights diários sobre os dados. Que, inclusive, você já me mostrou na sua própria operação usando a ferramenta para isso. Te dá um relatório diário no final do dia. No final do dia, enfim, a gente consegue ter a visão lá do ambiente todo, de como é que tá, como é que não tá. Às vezes você tá aqui no celular, consumir dashboard no celular na porcaria, mas você manda um áudio perguntando, como é que tá o saldo do banco, como é que tá... Os atendimentos. Quantos atendimentos e tudo mais. E ela tá conectada com os dados. Nesse sentido, assim, a gente vê muito... a iniciativa tem muitas empresas, os RPs conversando com os dados, mas assim, eu entendo que a análise de dados via IA, utilizando bases que são no BI, tem uma vantagem muito grande, porque em geral quando você traz o dado para o BI, você normatiza a nomenclatura do negócio, você organiza os dados, então isso permite que a IA converse melhor com a informação. Perfeito. Porque no final das contas, o usuário vai perguntar a informação com a terminologia dele. Perfeito. E não com o desenvolvedor. Perfeito. Né? Quem aí falando um pouquinho de tecniquez, né? Aquela tabela lá do banco de dados com nome esquisito. Que tem que transportar para o popular. Tem que ser popular. E geralmente quando a gente faz esse depara para o modelo de BI, a gente traz isso para o popular. Para o dado do... Ou seja, você também está dizendo que vocês conseguem estruturar esse dado para que ele converta na linguagem que o empresário precisa ver. Exatamente. Porque a gente... fala muito sobre IA aqui na NRF, tá falando já nos... Eu fiz uma live esses dias com o Bora Varejo, e aí a gente trouxe um assunto que em 2020 online, porque não teve por causa da pandemia, obviamente, mas 2020 online já se falava de inteligência artificial aqui na NRF. E o ano passado, esse ano, ele não fala mais de solução de AI, ele fala a estratégia que se usa através da AI, né? Então, só que se você não tiver um dado tratado, um dado organizado, a IA vai te trazer insights errados, um BI vai te trazer insights errados, etc. Então, mais do que você entregar uma plataforma, você consegue mostrar para o teu varejista ou para o empresário em si no final do dia uma estruturação de dados, um ajuste nesse processo de dados. Exatamente. E mais do que isso, tá? Às vezes o que a gente vem fazendo agora, né? A gente vem trazendo também não só as informações estruturadas, mas muitas vezes as informações não estruturadas para trazer indicador. E você vê que tem muito dinheiro na mesa, Marcão, por o empresário não estar entendendo que ter visão do dado é trivial para o negócio dele. Você está vendo muita gente deixar dinheiro na mesa? Sempre. O tempo inteiro, assim. É uma corrida, né? Aquela corrida de quem são os inovadores, que vão experimentar as tecnologias, quem vão ser os seguidores e quem vão ser os atrasados. É isso. Né? Então, a gente lá, assim, hoje, eu adoro o que eu faço, mas assim, porque eu trabalho hoje com inovação. É minha grande cachaça. Sim. E a gente trabalha todo dia para tentar ver como é que essas inovações de IA e tudo mais podem trazer benefício pro empresário e tudo mais. Mas você imagina o seguinte, a gente hoje tem projeto trabalhando a análise das conversas, por exemplo, de um saque, para entender quantos contatos foram feitos, com quantas pessoas a gente falou, a qualidade da conversa. Então, transformar esse indicador. Ou seja, eu estou saindo de um dado não organizado, Perfeito. Que é uma conversa, para estruturar e entender se esse cara está fazendo, sei lá, cross-sell, upsell, as missões que ele... Atendimento. Se está de acordo com o padrão da empresa. Perfeito. Então, a gente vai conectando... Por isso eu falo que é um hub, né? Porque a gente vai conectando diversas fontes de dados para poder trazer insight e informação para o usuário final. Muito legal. Para o executivo, né? Muito legal. Dentro desse movimento do NRF 2026, se fala de inteligência artificial, se fala de dados, tratativa, etc. Um conselho importante para o varejista, para o empresário que está ouvindo, o porquê que eu devo olhar para o dado estruturado, por que eu devo contratar uma solução como o Dashpress e por que
isso é necessário para o meu negócio? Será que eu não posso esperar para depois? Então, de novo, é a corrida, né? Mas eu acho assim, a gente está num momento que tudo se tornou viável. Coisas que eram muito caras se tornaram viáveis. Você não tem por que você não fazer. Eu acho que assim, implementar uma cultura de dados cada vez é mais importante num segmento de margens apertadas, né? Como você falou lá no começo. Isso é fundamental. E teu concorrente vai fazer. Vai fazer. Então assim, ou você sai na frente, ou você se organiza para estruturar essa informação, esse modelo, ou então você vai correr atrás. Não tem muito como fugir disso, né? E como que vocês da Múltipla pode ajudar o empresário, né? O pessoal se pergunta, cara, qual o primeiro passo? Por onde eu começo para estruturar uma visão de dashboard, etc? Por onde vocês costumam fazer essa jornada? Eu vou separar aqui em duas frentes, né? Como estrutura de dados, a gente sempre conversa com o cliente onde dói mais. Vamos começar por onde dói mais, vamos automatizar aquilo que você vai usar mais, que você usa mais vezes, para poder trazer resultado mais rápido. Perfeito. Não dá para não, vou começar um projeto aqui, daqui a 6 meses eu vou ter um indicador. Não, tem que ter em 3 semanas. 3 semanas. Esse então, é mais ou menos um timeline que você vê hoje. 3 semanas, um mês, 2 meses é o máximo que você tem que estar entregando alguma coisa estruturada. Para quem já tem, assim, o Dashpress já nasce um pouquinho mais para quem já tem alguma coisa estruturada. Perfeito. E que tá mais preocupado em falar assim, cara, como é que eu escalo isso? A gente entra na parte de escalar. Perfeito. Tá? Então são duas... Sem aumentar muito o custo. Ou quase nada. Enfim, aí você viabilizando, né? Viabilizar, escalar sem aumentar muito custo, né? Ser rápido na tomada de decisão para que no final do dia, que muitas vezes o produto que você vende é commodity, então todo mundo vende. Sim, como você vai vender com experiência o cliente, com a forma que você atende e a sua tomada de decisão. Ou seja, tempo é dinheiro. Se você toma uma decisão do dado mais rápido, num dashboard na ponta do seu celular, o teu negócio vai crescer, o teu negócio vai ser mais rentável. É um pouco, acho que a gente tem que trazer. E dentro desse, para a gente fazer essa conexão, Marcão, um conselho para você, olhando aí a estrutura de varejista, de novo, né? Eu acho que o Dashpress ele tem uma visão para vários negócios, mas quando a gente vai mandar essa mensagem para varejista, o conselho que você dá para quem lidera o varejo hoje, para quem está na linha de frente, em tratativa de dados, preocupação de dados e gestão e visão de tomada de decisão. Qual que é o conselho que você dá para esse varejista ou esse diretor, enfim, que não está enxergando a importância da tratativa de dados? O que você manda esse recado para ele? Eu acho que tem que começar. Começa você aproveitar melhor a informação que está na tua mão, né, para ajudar o teu ecossistema, né, é fundamental assim, para a saúde. Porque assim, o varejo hoje você tem muita franquia, né? Quando você fala das organizações maiores, tem muita franquia e muito líder. Perfeito. Naquele ecossistema de cada marca, né? Então, você precisa trazer essa informação lá na ponta para todo mundo rentabilizar. Mas no final é sobre rentabilizar. Exato. Ou seja, dado não tratado vira custo. Né? E dado tratado pode ser uma transformação do seu negócio. Né? Você quer ver? Você está falando assim, o fulano de tal, em tal franquia, em tal loja, tá vendendo mais um produto que o outro, ou não está vendendo um produto. Eu posso trazer informação da rede para dentro daquele cara e gerar um insight automático. Então, assim, a informação está ali. Mas qual roupa eu vendo melhor? Qual cor eu vendo melhor? Qual que é o momento de tomada de decisão de venda? Promoção. Promoção. Então, assim, como é que você faz para acompanhar a promoção de maneira rápida? Como é que você provoca lá na ponta? Imagina, eu falo muito franquia porque tem um desafio maior de líderes, tá? de gestores, né? No processo, não é tão top-down como numa organização própria, né? Mas como é que esse cara, né, faz um franqueado entender quem tem que atingir lá na promoção? Perfeito. Se está rodando, se não está rodando no negócio dele. Perfeito. Para acertar o investimento. Para acertar o investimento, enfim, para justificar a taxa de marketing que ele paga. Sim. Então, Sim. assim, esse tipo de ferramenta permite você ajudar nesse processo, tá certo? De comandar lá a ponta. Porque no final do dia, às vezes, não é questão nem de cortar investimento. E sim investir melhor, né? Investir certo, tomar a decisão certa, enfim. Eu acho que
às vezes a gente fala muito, você olha uma feira como a NRF, fala-se muito ali no palco sobre essa gestão de dados, IA, Omnichannel, etc. Mas a nossa missão aqui como Bora Varejo e todo esse movimento que a gente tem é trazer para o dia a dia, é trazer para o empresário ali que às vezes ele acha que está muito distante dele, porque como a gente falou no começo, mas BI é muito longe de mim, eu gostaria de ter, mas ele é difícil, eu não consigo investimento. Então é quebrar um pouquinho esse paradigma, né? Começar, dar o primeiro passo, entender que ele é super acessível para o mercado SMB, PME, médio, enfim, ele é extremamente escalável. E poder ajudar você a crescer, tomar a decisão mais rápida e melhorar. Eu uso a solução de Dashpress, né, dentro da operação. Nós oferecemos lá na nossa empresa e eu melhorei muito, né? Eu sou uma empresa de serviços e a gente melhorou muito a nossa tomada de decisão quando a gente botou o Dashpress para rodar e entre outras soluções para que eu tomasse decisão mais rápida, né? E para fechar isso aqui, Marcão, eu queria que você deixasse aí como que o empresário ele pode te achar, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, rede social, etc. E deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes da importância e final, fechar com talvez uma frase, um pensamento importante aí da importância do dado, a importância de um BI, a importância de uma plataforma de tomada de decisão. Bom, no meu Instagram aqui, eu ainda não uso muito profissionalmente, mas é marcos.cavalcante. Tá bom. Quem quiser falar comigo lá, pode se conectar por lá. Ou múltipla TI, eu tenho que... confirmar, depois a gente marca aí. Acho que é múltipla _TI, mas eu tenho que confirmar direitinho. Boa. No nosso site é dashpress.ai. Boa, aí já tá... Né? Já tá na onda, né? E esse fechamento é importante também, além de você deixar essa dica, fala pra gente quais os próximos planejamentos do Dashpress, o que vocês pensam pro futuro e, enfim, o que vai trazer de inovação aí. Então, a gente está trabalhando muito, assim, nosso grande movimento em transformar a DAI em mais ferramenta, tá certo? Né? Trazer cada vez mais inteligência para ela, mais capacidade de se conectar com fontes diferentes, mais entendimento dos ambientes. Então, nosso grande esforço ali, a gente tem um esforço no sentido de conectar novas fontes de dados. Tá bom. Esse é um time que desenvolve, tem um outro time que se focado em trazer mais inteligência, mais assertividade, mais tipos de análise. A gente quer ser especializado em análise de IA, né? Assim, para dado, tá certo? Tem um monte de IA que vai fazer programação, vai fazer atendimento, tudo mais, e aí a concorrência é gigantesca. A gente tá ali desenvolvendo uma solução e focando em responder tipos de perguntas sobre informação, tipo insights e tudo mais. Show, legal. Marcão, obrigado por trazer essa mensagem para a gente, tratativa de dados, trazer para a gente a importância de uma tomada de decisão de um dado centralizado de uma plataforma. Se você quiser saber mais, acesse as redes sociais, falem com a gente que a gente pode encaminhar, endereçar para vocês. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com seus amigos, com seus parceiros, com suas empresas. E o nosso objetivo é isso, trazer a mensagem de forma desburocratizada para os nossos parceiros, nossos clientes. E mais uma vez, Marcão, obrigado. Sucesso ao Dashpress, sucesso à Múltipla, que possa transformar muitos negócios por esse Brasil afora. Eu acho que o nosso Brasil tem uma cultura desafiadora, a importância de tratar o dado, né? Eu acho que vai facilitar muito aí. Um último recado, assim, que é importante, o Dashpress é uma solução vendida por parceiros. Legal. A gente acredita muito no modelo de parceiros. Então, quem trabalha com varejo, trabalha com dados e precisa de uma solução para publicar, para botar IA, pode... Fica aí a causa. Chama a 7IT, que a 7IT pode te ajudar. e outros parceiros podem virar parceiros também. Muito bom, muito bom. Um beijo para vocês, obrigado. E é isso aí, a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu.